Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso novo canal que eu vou estar fazendo com o meu amigo Sérgio. A gente vai fazer de vez em quando algumas interações nós dois, alguns vídeos individuais e falando das notícias do dia a dia, comentando coisas que talvez você não vai ver aí na grande mídia, né? Somente aqui na internet. Bom, e o primeiro assunto que eu quero tratar é a questão de Cuba. Nós estamos percebendo que de uns dias para cá nós não temos tido muitas notícias relacionadas àquele país. E nós precisamos dar nome realmente aos bois e comentar que ali realmente é uma ditadura, né? É uma ditadura comunista. Eu não sei se vocês vão lembrar, na Olimpíada de 2014, tiveram dois boxeadores que fugiram da delegação, e o ministro da Justiça da época do governo da Dilma, que era o Tarso Genro, ele prendeu esses dois boxeadores e deportou para Cuba, né? Vale dizer também que Cuba, ela perdeu muito do seu financiamento, né? Porque durante muito tempo ela foi praticamente sustentada pela União Soviética. Depois houve a dissolução da União Soviética e aí começou a se levantar o projeto que é chamado Foro de São Paulo, em 1990, né? E através dos governos que foram sendo conquistados na América Latina pela esquerda, passaram a sustentar, né, aquele governo cubano. E principalmente em relação ao Brasil, né, porque foi feito o Porto de Mariel, o programa Mais Médicos, em que 20% do salário do médico ficava com ele aqui e os outros 80% era enviado para o governo cubano, nem mesmo para sua família era enviado nenhuma parte daquele salário. Então, quando entrou, principalmente aqui no Brasil, um governo de direita e falou que não iria mais pagar parte do salário para o governo cubano, ele automaticamente determinou que os cubanos voltassem para o seu país, né, sobre o risco de ameaça para os seus parentes naquele lugar. E obviamente muitos ficaram aqui e continuaram as suas funções e assim por diante. Então o que aconteceu? Cuba ela foi fragilizada porque não teve mais como se financiar e automaticamente a escassez ficou muito maior, né? O pessoal fala muito de barreira dos Estados Unidos, mas o que os Estados Unidos fez foi apenas um embargo. Mas lá tem um porto que funciona normalmente, né? Então há um comércio. E se você for pesquisar a vida dos Castros e do atual presidente, eles são extremamente ricos. A fortuna de Fidel Castro chega a quase $1 bilhão, né? Então o que houve foi um grito de liberdade. Agora, quem financia, quem agora está tentando injetar dinheiro naquela ilha é a China, que inclusive detém a questão da internet lá. E a internet foi totalmente cortada e a gente ficou muito sem informação. Então vale a gente destacar a importância de Cuba em toda essa questão da América Latina e na criação do Foro de São Paulo. Então nós ficamos na expectativa do que vai acontecer lá, né? E as informações são muito truncadas em função de toda o fechamento daquela ilha, né? Inclusive a gente tem muitos vídeos, pessoas que foram alvejadas dentro da sua própria casa, pessoas que desapareceram, jornalistas internacionais e assim por diante. Bom, uma outra notícia que eu quero compartilhar com vocês é relacionado aos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Bom, eu peguei uma tabelinha que você pode encontrar no site da Petrobras, eu vou deixar aqui no link na descrição, e aí você tem uma tabela de quanto chega o valor que a Petrobras pratica na refinaria ou na revenda, né? Para que depois seja enviado para os postos e assim por diante, né?
e quanto que vale de porcentagem o preço que a Petrobras pratica em relação ao valor de mercado. Então, só para vocês terem uma noção, São Paulo, que é onde eu moro, chega na refinaria, né, a R$ 1,97. É isso mesmo, R$ 1,97. E o que acontece? O preço médio, você que abastece aqui em São Paulo, é R$ 5,42. 5,42. Então você vê aqui é praticamente uma vez e meia mais o valor que é praticado na refinaria. Então ele coloca aqui uma tabelinha abaixo com uma descrição. Então, preço realizado pela Petrobras, 33% do valor total do combustível. E aí tem alguns impostos que, no caso da gasolina, eu sei que o governo federal não pode zerar, ele é impedido por lei, que é CID, PIS, PASEP, COFINS, que representa 11,7% do valor praticado. Aí nós temos 27,3%, ou seja, mais de um quarto do valor é ICMS, que é praticado pelo governo estadual. E aí nós temos 15,5%, que é o custo do etanol que é inserido, né? E 12,5% é a distribuição e revenda. Então, se você for parar para pensar, a Petrobras ela responde, junto com o governo federal, por praticamente 44% do valor. Então, se nós fizéssemos uma conta rápida, a R$ 5,40 o preço médio, vezes 44%, seria o preço de R$ 2,37. Então toda essa diferença é o álcool que é obrigatório ser colocado, o ICMS e a distribuição e revenda. Aí nós vamos para o gás de cozinha, para que você tenha uma outra noção, né? Diesel está aqui. Gás. O preço praticado pela Petrobras no posto de revenda, vou colocar São Paulo novamente, é 47,13 centavos. O preço médio praticado no estado de São Paulo é de 89,36. E aqui é absurdo. É absurdo. A Petrobras responde por 48,9% do valor. E aqui o governo federal ele zerou os impostos. Não há imposto federal para que não gere automaticamente um encarecimento do produto. E aí você vê 14,5% de ICMS e 36,6% de distribuição e revenda. Então, se nós colocarmos R$ 89,00 vezes 48,9%, seria R$ 43,00. Então você percebe que há uma diferença muito grande em relação ao valor praticado no mercado e o valor que a Petrobras produz. Então eu estou colocando a gasolina e o gás, que são os dois produtos que nós sentimos muito no bolso porque consumimos praticamente todo mês, enfim. E é isso. Uma outra coisa que eu quero falar, para a gente encerrar por hoje, é sobre o passaporte de vacinação. A França, eu vi hoje, ela determinou que nem mesmo em mercado a pessoa poderá comprar se não estiver vacinada. E aí eu tenho um infectologista chamado Alessandro Loyola, ele diz assim, mas se eles querem que a pessoa esteja realmente imunizada, o que eles deveriam exigir não seria os seus anticorpos que foram produzidos em função da vacina, porque tem algumas vacinas que há comprovações aí de que não produzem anticorpos contra o vírus. E isso está gerando uma população de segunda classe, ou seja, aqueles que são vacinados e os que não são vacinados. E aí eu fico vendo essa galerinha de esquerda que diz assim, meu corpo, minhas regras. Isso não funciona para vacina? Ou só vale quando é em relação a outro tipo de abordagem? Então fica aí para você pensar. E aí a gente volta numa outra situação. Meu amigo Sérgio vai estar fazendo algumas análises e a gente vai estar colocando aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que eles tenham esse tipo de informação e a gente possa trazer a informação correta para as pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês.